Fala pessoal, Ricardo Malaquias aqui para quem não me conhece. Tem esse canal de livros compartilhando as minhas leituras, os meus aprendizados, os resumos e assim mais. Isso numa sequência aqui de livros sobre Thomas Sowell, uma injustiça que eu fiz com ele, porque eu só fiz um resumo bem resumido de 7 livros, mas eu acho que cada um deles merece um resumo um pouco mais detalhado. E vou pegar um agora que é muito, muito bom, sobretudo para aqueles que querem entender as falácias econômicas da nossa atualidade. É esse livro aqui, Fatos e Falácias da Economia. Tá? Queria falar justamente sobre isso. Eu já fiz um livro aqui sobre os 2 livros dele, Economia Básica 1 e 2. Por favor, confiram aí no canal se é um tema que interessa a vocês, super interessante. Mas é nesse que eu acho que ele dialoga com o nosso dia a dia, as discussões que a gente tem com jornalistas, pelo menos mentais, obviamente, né? Quando a gente ouve uma bobagem, muita bobagem por aí, tá? Ele divide em 2 blocos. Um primeiro bloco que é um capítulo super rápido, onde ele fala assim, quais são os tipos de falácias? Ele faz um checklist de 4 tipos de falácias, tá? Que a maior delas, e valeria um vídeo aqui de meia hora só sobre isso, que é a falácia do soma zero, economia de soma zero. Economia é um jogo que para um ficar rico, outro tem que ficar pobre? A resposta é não, obviamente. Como que eu provo isso de uma maneira cabal? Tá? Quando você vê a riqueza no início do século XX, ou até antes, ou nos 2000 a.C., e a riqueza agora. A riqueza agora ela é muito maior mesmo por pessoa. Porque a riqueza não é uma relação direta com os recursos naturais. É isso que as pessoas fazem confusão. Recursos naturais não é riqueza. Riqueza são produtos e serviços que as pessoas consomem. E serviços, muitas vezes, não consomem nenhum recurso. Né? Eu mesmo aqui, fazendo um vídeo, talvez seja um recurso que pode ou não ser assistido por uma ou mais pessoas, né? Mas o ponto é que ele não gasta mais nada com mais pessoas assistindo esse vídeo. Né? Tem um gasto aqui inicial, talvez de energia e tudo mais, mas não gasto mais quando eu faço um serviço adicional, ou quando alguém corta um cabelo, não necessariamente tem um produto ali envolvido, não tem um recurso natural envolvido. Então, falácia do soma zero é a primeira das 4 principais falácias, os tipos de falácias que ele comenta, e a mais importante. Né? E aqui é a raiz de muita confusão quando a gente fala de vamos taxar os ricos, como se isso fosse certo a fazer, porque os ricos só são ricos porque exploram os pobres. Isso é uma grande falácia, tá? Muitas vezes os ricos só são ricos porque prestam serviços a muitas pessoas, incluindo os pobres, que deixam de ser mais pobres porque consomem os produtos desses ricos, tá bom? Então, primeira falácia, falácia da economia de soma zero, super atento. Segundo, falácia da composição. O que é a falácia da composição? É você ver um único elemento da economia, você entender os impactos naquele e não ver a economia como um todo. Por exemplo, você falar assim, vou ter uma tabela de preço mínimo para transporte entre pessoas, táxis ou caminhões. Mas veja que no táxis até pouco tempo isso era verdade. O que aconteceu? Veio Uber, 99, aplicativos, etc., que baixaram essas taxas. O que aconteceu? Todos aqueles taxistas morreram? Não. Teve uma demanda muito maior por corridas de táxis, por transporte, e todo mundo encontrou o seu espaço. Tá? Então aqui é um exemplo de que você falar, reduzir o valor ali do preço do táxi impactaria os taxistas? Sim. Né? Eles têm menos corridas, provavelmente eles ganham menos do que ganhavam antes. Porém, a sociedade como um todo, ela ganhou. Inclusive, pessoas que empregaram, tantas pessoas que consomem esse serviço de transporte. Então, essa é a falácia da composição, que muitas vezes se vê uma parte da economia e não um todo. Né? Também quando se fala, por exemplo, de impostos de importação. Coloca lá em cima porque favorece uma certa indústria, mas prejudica todo o restante da população. Tá bom? Depois tem uma falácia que eu acho que é a mais complicada, que é a falácia das peças de xadrez, que ele chama, tá? Que é, não, eu só estou testando, aqui só estou testando para ver o que acontece, estou colocando imposto de importação para ver o que acontece, né? Mas quando você começa a fazer muitos testes que impactam o dia a dia das pessoas,
impacta também a confiança das pessoas na economia. Então, isso aqui também ficar cuidado. E a quarta falácia nesse checklist é a falácia do infindável. O que é a falácia do infindável? É quando alguém diz que vai atender a uma certa demanda sem se preocupar com os recursos. E como a gente viu nos 2 vídeos de Thomas Sowell e o livro de economia básica, economia é o estudo de recursos escassos com usos alternativos. Então, quando você fala que você vai direcionar todos os recursos para uma única atividade, você não está se preocupando com as outras coisas que você vai deixar de fazer. Então, uma clara falácia é quando um político fala que vai ter saúde para todos. Ele não está pensando nos recursos. Não existem recursos. E quem acredita nisso, acredita em Papai Noel. É a mesma coisa. Não é possível atender toda a demanda de saúde de todo mundo. Mesmo porque se você fazer assim, vou atender essa demanda de graça, essa demanda é infinita. A demanda por saúde em todas as idades, pelo tratamento de doenças que existem e que virão a existir. Saúde pode ser um tema muito mais amplo do que tratamento de doença. Né? Então, assim, saúde para todo mundo não significa nada e é uma falácia do infindável. Mas essa é só a primeira parte, eu ocupo aqui o primeiro capítulo de 10, uma sequência de 10, se não me engano, dos capítulos, até vou confirmar aqui quantos capítulos são, se ele separa por falácia. São 7, então. Esse é o primeiro capítulo e as 8 são as considerações finais, isso mesmo. Então esse aqui foi o primeiro capítulo que ele divide esses quatro tipos de falácia. Depois ele vai falar de 6 falácias, eu vou falar de cada uma delas aqui, tá? Qual que é a mensagem principal dessas falácias? Cuidado com o que os políticos prometem. Eles prometem coisas que não são possíveis de serem atingidas na realidade. Tenha ceticismo com relação às afirmações que eles fazem. Isso é o principal, tá? Sempre quem ganha com essas falácias são os políticos e não as pessoas, quando elas acreditam que o político vai de fato fazer aquilo que ele falou, quando não é verdade. Tá bom? Eu não vou seguir a ordem que ele seguiu, eu vou seguir a minha ordem, que eu acho que são das falácias que eu entendo mais interessantes para as menos interessantes, vou explicar por quê. Primeira falácia, falácias em relação à renda. O que ele quer dizer com isso? Toda essa discussão de quem ganha mais, quem ganha menos, por que é importante ter uma distribuição de renda razoável. Tem todo o livro do Thomas Piketty, né? Falando Capital do século XXI, falando de distribuição de renda e tudo mais. Tá? Primeiro, é verdade que o rico cada vez fica mais rico? É isso que está por trás dessa falácia. As pessoas entendem que o rico cada vez fica mais rico não é uma coisa justa. E sobretudo porque ela tem uma falácia da economia de soma zero, que isso implicaria do pobre ficar mais pobre. Então, uma coisa não implica a outra, isso é fato. E dois, será que ricos de fato estão ficando mais ricos? Então tem muitas falácias aqui, tá? Existem vários tipos de mentiras, mas existem aquelas mentiras que são as mentiras estatísticas. E aqui a gente enfrenta a maior delas. Porque os dados eles não são suficientes para concluir esse tipo de coisa. Porque quando a gente faz uma comparação com os 10% mais ricos hoje, com 10% mais ricos há 20 anos, eles não são as mesmas pessoas. Isso ninguém nunca fala. Existe movimentação entre decis, entre quartis, enfim, as pessoas que ficam mais ricas ou mais pobres ao longo do tempo. Não são necessariamente as mesmas pessoas que eram as mais ricas e agora continuam sendo as mais ricas, né? Você vê isso muito pelos top 10 mais ricos da lista da Forbes. Ela muda muito. Algumas pessoas são figurinhas carimbadas ali, né? Talvez Bill Gates, desde a década de 90, ele participa dos top 10 mais ricos, né? Mas se você vê todos os 10%, isso não é verdade. E talvez essa lista da Forbes até dê uma falsa impressão de que as pessoas mais ricas continuam mais ricas e de que as mais pobres são, de fato, as mesmas. As mesmas mais pobres continuaram as mais pobres ao longo desses 20 anos. Essa é a primeira atenção que a gente tem que ter para analisar os dados. Vou falar outros aqui, outras falácias que acontecem, tá? Uma, horas de trabalho. Muito raramente isso é discutido entre os mais pobres e os mais ricos ou ali no meio, tá? Não se inclui. Será que quem é mais rico é porque trabalha mais ou trabalha menos? Trabalha meio período, trabalha período completo? Idade. Uma coisa que para mim era básica. Porque é óbvio que hoje, quando as faculdades intelectuais elas são mais bem remuneradas por uma função de oferta e demanda do que as braçais, quanto mais velho você é,
você tem a tendência de receber um salário maior. Até mesmo em trabalhos braçais, né? Um pedreiro com mais experiência, ele ganha mais que um pedreiro que está em início de carreira. Isso nunca é incluído nessas análises. Então, será que quem é mais pobre é quem tem uma idade menor? Então, isso faria sobre esse sentido. Outra, renda domiciliar versus renda individual. Será que quem é mais rico é porque tem uma renda domiciliar onde uma, duas ou mais pessoas trabalham, versus quem são os mais pobres, entre aspas, são porque é um domicílio com uma única pessoa? Uma análise também nunca feita nos Estados Unidos, ainda mais importante, mas no Brasil ainda também. Tá? Renda do governo é incluída? Não é incluída nessa distribuição, nem aposentadoria, nem qualquer outro tipo de auxílio. Então, será que fazendo essa correção, essa discrepância entre quem é mais rico e mais pobre não seria diminuída? Então, essas são algumas das falácias, tem que ter muito, muito cuidado. Para quem tem uma formação como eu, uma formação de física e engenharia, sabe que sair por aí tirando conclusões a partir de dados não é uma coisa legal. Você precisa pensar o que está acontecendo. Então, entender muito o que o dado significa, ao invés de sair por aí vomitando, né, essa informação e falar que existe uma injustiça, quando na verdade existem muitas variáveis que não são analisadas nesse tipo de dados, tá bom? E qual que é a pergunta que, na minha opinião, tira qualquer dúvida sobre essa história de será que os ricos estão mais ricos? Que é a questão dos bilionários. Muita gente se incomoda porque tem bilionários ou não, poderia fazer um vídeo sobre isso, mas esse não é o meu ponto. O meu ponto aqui é falar sobre falácia de distribuição de renda. Que é, se de fato rico fica mais rico e pobre fica mais pobre, será que nos países onde tem mais bilionários as pessoas são mais pobres? E a resposta é obviamente que não. Onde tem mais bilionário? Nos países ricos. E os países ricos, em geral, têm uma renda média melhor que a dos países pobres. Obviamente, não estou falando que não existam pobres em países ricos, né? Tem muito problema lá, em grande quantidade, mas se você vê toda a distribuição de renda, eles são mais ricos do que os países em desenvolvimento como o Brasil, né? Então, se você compara Estados Unidos, Brasil, França, Brasil, Reino Unido, Brasil, você vai ver que tem mais bilionários lá, mas o povo é mais rico, tá? Então, essa é uma falácia que, com essa pergunta, você destrói completamente essa história, tá? Uma outro ponto, distribuição de renda, já dá a impressão de que existe alguém distribuindo essas cartas, né? Distribuindo, ó, tem aqui um cofre com uma certa quantidade de dinheiro e eu vou distribuir para quem eu achar que deve ganhar mais. Quando na verdade não é isso. A economia livre, né, muitas vezes livre, ela é autorregulada. As pessoas mesmo se interagem, distribuem o dinheiro entre elas, né, distribuem a riqueza entre elas. Esquece, portanto, essa história de distribuição de renda. Fala uma alocação da renda ou qualquer outra palavra, mas distribuição não significa que existe alguém distribuindo essa coisa. Por último, falácia da distribuição, que é por que será que uma pessoa recebe 1000 vezes mais que uma outra, sendo que elas trabalham ao mesmo tanto, ou a mesma quantidade de horas? Então, isso não tem a ver com esforço e nem com mérito. De novo, é a interação entre as pessoas, entre o mercado, entre oferta e demanda, aquilo que é mais valorizado e menos valorizado, que define quanto uma pessoa ganha ou deixa de ganhar. E por que isso acontece? Porque a economia, quando ela é livre, as pessoas podem escolher o que consumir. Quando existe um maior número de pessoas escolhendo um certo produto, como por exemplo um vídeo no YouTube, e a pessoa, ou o grupo de pessoas que produziu isso, recebe o retorno em relação a isso, não é uma questão de mérito e nem uma questão de esforço. É simplesmente como a economia é organizada e para onde está direcionando os recursos limitados. Então, essa é a primeira falácia, a falácia da distribuição da renda, né? Ou falácias em relação à renda, porque eu já não gosto de distribuição. Vou falar do segundo bloco, que é o bloco de falácias raciais. Esse bloco é um resumo do livro dele, que se chama Discriminação e Disparidade. Aliás, nem sei qual foi escrito primeiro, mas enfim, o Discriminação e Disparidade é um pouco mais detalhado. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque é bastante interessante. Qual que é a tese principal? Ele vai defender contra a grande falácia, que é dizer que se você divide o grupo em diferentes raças, e existem estatísticas diferentes que mostram diferenças entre essas raças, e não existe diferença genética entre essas raças, portanto, a única razão que resta é a discriminação, é o racismo. Isso não é verdade. E eu vou item a item. Primeiro item.
Miscigenação. Essa divisão entre raças, geralmente ela é incerta, né? Sobretudo no Brasil. Então você fala assim, tem a história do pardo que juntou com o negro, né, para dizer que agora negro é negros e pardos, onde pardos tem muita diferença entre eles, né? Até colocaram índios como pardos. Então, índios, às vezes agora Acre, por exemplo, que é uma região amazônica, tem mais negros que a Bahia, por exemplo. Talvez não sejam os números, mas sejam na mesma ordem. Então isso é já confuso no Brasil, né? Além disso, você tem algumas situações que você divide onde uma minoria racial tem uma estatística melhor do que uma maioria racial. E claramente isso não pode ser feito de uma discriminação. Então, o primeiro ponto desse argumento é que é difícil dividir entre raças. Segundo ponto, o contra-argumento, quais estatísticas a gente está falando? A gente está falando de algumas estatísticas pré-definidas, como por exemplo renda, que a gente acabou de ver renda, ou a gente está falando de outras? Porque se a gente comparar número de cantores, artistas, jogadores de futebol que recebem milhões, eles têm uma maioria parda e negra. E isso nunca é colocado em conta. Então, será que quando a gente quer uma equalização entre raças, a gente quer equalização de tudo, ou só porque a média está um pouco diferente, a gente quer equalizar? Então, esse é o segundo ponto. Quais estatísticas a gente vê? Mas o principal ponto é assim, que a diferença estatística não implica uma causalidade de discriminação. Você dividir dois grupos e falar que um grupo tem uma renda maior e menor, não significa que exista uma discriminação entre elas. Por exemplo, se você pegar o grupo de orientais que vivem aqui no Brasil, provavelmente a renda deles vai ser maior que a renda de negros. E aí, negros retintos, eu estou me referindo, tá? Existe uma discriminação? Provavelmente é difícil você argumentar isso, porque os orientais, eles são uma raça com um volume menor de pessoas do que os negros. E muito menor do que os pardos, que são a maior parte do Brasil, tá? Então, assim, correlação não significa causalidade. E eu vou falar mais sobre isso, sobre esse tema específico, no livro Discriminações e Paridade. Mas, por enquanto, fica aqui que existem muitas outras explicações, além da discriminação, que podem justificar uma diferença estatística entre várias pessoas. O que me leva a outro tema, que é o tema o terceiro bloco do feminino e masculino. Então, falácias do feminino e masculino. Porque aqui tem um racional que para mim é fundamental e super importante, que mostra que essa diferença estatística, essa correlação, não implica causalidade. Vou ler o primeiro parágrafo aqui para vocês dessa parte de falácias feminino e masculino. Na maioria das sociedades, durante a maior parte da história, as mulheres ganharam menos que os homens. Trata de um fato inquestionável. O que pode ser questionado, e já gerou várias falácias, são as diversas tentativas de explicá-lo. Existem várias possibilidades plausíveis. Talvez os empregadores discriminem as mulheres. Talvez os pais criem meninas e meninos de maneira diferente. Talvez mulheres e homens tenham habilidades diferentes ou façam escolhas diferentes na educação ou nas carreiras. Estas e outras possibilidades costumam se concentrar numa conclusão predominante. Nas situações em que existem diferenças significativas entre mulheres e homens nos seus respectivos empregos, pagamentos ou promoções, poderemos inferir que houve discriminação e a redução dessa disparidade no longo tempo ocorrerá em função de uma redução de discriminação sob pressões do governo, do movimento feminista ou de um aumento geral do esclarecimento. E nada como uma falácia, isso tudo, tá? Essa conclusão predominante. De novo, o que é certo? Certo que ao longo do tempo os salários foram diferentes, mas as explicações não são isso. E não é o governo, o movimento feminista, que vai resolver esse tema. Segundo, falta estatística detalhada para esse tema aqui. O que eu quero dizer com falta estatística detalhada? Para você comparar se mulher recebe mais ou menos com homem, você precisa ver mesmo nível de idade, formação, aonde está trabalhando, etc, etc. Porque sem isso, você não está comparando bananas com bananas. Isso é claro. E essa é uma expressão, inclusive, que trabalha com dados ouve muito. Comparar bananas com bananas, comparar maçãs com maçãs. Quando você compara um salário de um CEO com um salário de uma gerente, que um CEO que estudou administração, economia, versus uma gerente que, sei lá, estudou
um outro curso qualquer, né? Ou que talvez até nem tenha formação. Será que isso é justo? Então você tem que comparar em termos de idade, em termos de região, em termos de tipo de formação, em termos de tipo de trabalho, em termos de tempo de experiência, diferente alguém que tenha 50 anos de experiência com alguém com 10 anos de experiência, com 1 ano de experiência. Tudo isso tem que ser comparado para tirar algumas conclusões. E essas estatísticas, obviamente, elas não existem, e aí eu me pergunto por quê, tá? Segundo, correlação não é causalidade, tá? Eu costumo falar o exemplo de que, será que porque 5% da população carcerária é feminina e 95% é masculina, existe uma discriminação com os homens? Obviamente isso não é verdade. Então se escolhe muito bem quais são as estatísticas a serem avaliadas, em geral é a renda média, para se comparar e para dizer que existe uma discriminação do homem com a mulher, quando isso não pode ser provado apenas com os dados que a gente tem hoje. Continuando, será que os movimentos feministas são responsáveis pelo aumento salarial? Será que existe uma relação causal entre movimentos feministas e aumento de salário? Muito provavelmente não. Podem existir muitas outras razões porque o salário aumentou. Até pela conclusão da Primeira Guerra, que as mulheres foram forçadas a ir ao trabalho, forçadas entre aspas, né? Elas tiveram que ir para o trabalho porque os homens foram para a guerra. Olha só, mais um tema aqui de que homem tem tanta primazia na sociedade que ele mesmo vai para a guerra, né? Será que não existem outras razões porque as mulheres recebam menos? Será que é porque elas decidem ficar mais tempo em casa? Será que é porque elas decidem profissões que passem mais tempo em casa ou que sejam mais previsíveis em termos do tempo que será dedicado? Né? Então são só algumas dúvidas que são colocadas, que não existe nenhum dado, nenhum estudo profundo aqui, ou pelo menos que o autor conheça, né? E mesmo que isso fosse verdade, porque para mim esse argumento elimina, tá? Que mesmo se fosse verdade que existia discriminação, quem discriminasse seria desvantajoso. Porque então eu poderia, se existisse um livre mercado, eu poderia contratar só mulheres, pagando menos, e ter um resultado muito melhor, né? E crescer, e assim essa coisa não ia funcionar. Então o livre mercado, ele ajuda na não discriminação de pessoas, sobretudo masculina e feminina. E aqui eu tento colocar uma frase ou um argumento que eu pela primeira vez vi com Jordan Peterson, né? Quando ele fala da diferença entre homem e mulher. Quando você fala, talvez o salário seja maior da mulher, talvez o salário seja maior. Mas o que acontece na verdade? Ele fala que diferença de salário não é a única maneira de avaliar uma discriminação. Homens morrem mais que 90% 80 ou 90% dos assassinatos são de homens. Morte no trabalho, mais de 90%. Trabalhadores pesados como construção civil, estivadores, marinheiros, sem falar em polícia militar, exército, a maioria são homens, né? E nem por isso se existe uma hipótese de que existe um grupo de mulheres dominando os homens. É claro que cada grupo tem as suas vantagens e desvantagens, né? Então não é uma coisa de um grupo estar dominando o outro. Então não escolha apenas algumas estatísticas para dizer isso, tá bom? Conclusão. Queria também ler uma última frase aqui. Apesar de muitas inferências falaciosas se basearem em dados sobre a renda bruta, a falácia não está no fato inquestionável de haver diferenças de renda entre homens e mulheres. Mas a explicação desse fato, isso é importante. Existe diferença sim, mas a explicação que geralmente é diferente. Muita coisa também depende do fato de a meta social estar em oportunidades iguais ou em renda igual, conforme afirma uma certa professora de Harvard. Será que nós realmente queremos a igualdade de renda? Será que queremos que todo mundo tenha chance igual de trabalhar 80 horas no auge de sua fertilidade? Sim, mas não esperamos que aceitem essa chance com a mesma frequência. Então, de novo, só pegar uma estatística e falar que existe toda uma discriminação é uma grande falácia econômica. Quarto, e também super importante, falácia do terceiro mundo. Lembra que no falácia da renda eu falei que da questão dos bilionários, mas alguém pode responder, veja, só tem bilionários nos países ricos porque exploram os países pobres. E aqui ele vai atacar justamente isso. Será que os países pobres são pobres porque os países ricos exploram os países pobres? Isso não é verdade. Queria aqui ler um outro parágrafo junto com vocês. Como uma quantidade praticamente ilimitada de pecados pode ser encontrada ao longo da história de qualquer segmento da raça humana,
Raramente faltarão episódios ruins que possam ser citados por aqueles que tentam explicar a causa pela culpa. Então quem explica a causa fala assim, mas lá no colonialismo exploraram as colônias e tudo mais. Bom, já faz bastante tempo que isso aconteceu e a gente já viu que riqueza não significa um recurso natural abundante. Uma coisa não significa a outra, né? Mas ele vai falar assim, será que a geografia explica a diferença entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos? Não. Lembra do exemplo da Suíça. Suíça, país pequeno, montanhoso, né? Não tem planície praticamente, não tem acesso ao mar, falam 4 línguas diferentes e nem por isso é um país pobre. Então isso aqui não explica a geografia, tá? História também não explica. Grande exemplo é o exemplo do Japão. Acho que eu já comentei no outro livro do Thomas Sowell, que é o Economia Básica, volume 2, o Japão ele mudou muito ao longo dos 200 últimos anos. Tem outros exemplos também. Singapura é um deles que, ao longo dos últimos 50 anos, mudou muito. Tá? Densidade populacional também não é um tema que explica muita coisa. Tem países mais ou menos densos, por exemplo, o Japão é bastante denso em Tóquio, e nem por isso ele deixa de ser rico, né? Porque muitas vezes se fala ao contrário. Importante é ver aqui como isso se varia no tempo, né? Japão, ele era pobre há 200 anos atrás, e hoje é um dos países mais ricos. A Argentina era um país rico no início do século XX, hoje é um país relativamente pobre. Então, essa dinâmica é importante também ver. Um país, e o principal, todos os países que hoje são ricos, algum dia eles foram pobres. Então, não é a pobreza que tem que ser explicada, é como a riqueza se produziu nesses países. E ele não se produziu pela exploração de outros países, porque riqueza não é sinônimo de recurso natural abundante. Eu vou repetir isso várias vezes, tá? Essa teoria do imperialismo, ela foi primeiro cunhada por Lenin, de que os países ricos exploravam os pobres e por isso que os países pobres continuariam pobres para sempre. Quando isso não é verdade. Quando a gente vê o nível de investimento de países ricos em países pobres, ele é menor do que o investimento em países ricos em outros países ricos ou até nos próprios países. Portanto, essa questão de vou investir, eu invisto mais em países ricos. E por que eu invisto em países ricos? Porque eles têm uma coisa que os países em desenvolvimento, os países mais pobres, não têm, que é uma cultura ou um arcabouço legal mais confiante. Quando eu falo de arcabouço legal mais confiante, você tem uma legislação que dê direito à propriedade privada, garantias, etc. E aqui ele cita até exemplos do Zimbábue, por exemplo, que em certo momento ele tirou todo a propriedade privada dos estrangeiros e nem por isso eles ficaram mais pobres. Em breve, eles ficaram sem nenhum recurso, né? Então, essa história pode ser concluída dessa forma. Então, por mais que a mensagem seja dura, o que é a razão porque os países pobres são pobres está dentro deles mesmos, né? Então, uma cultura de prosperidade, assim como tem a Suíça, assim como o Japão reconheceu esse problema deles, eu acho que o Japão é um grande exemplo. Ele reconheceu esse problema que eles tinham e eles mudaram toda a mentalidade para se tornar um país que hoje é muito mais desenvolvido e rico que os outros. Tá bom? Voltando então aqui para falar das duas últimas falácias do livro de Thomas Sowell, Fatos e Falácias da Economia. Quais são as duas últimas? Eu deixei por último porque elas são as menos importantes, tá? São as falácias urbanas e as falácias acadêmicas. O que é falácia urbana? Essa ideia de que o governo consegue planejar uma estrutura urbana de construção melhor do que se fosse uma interação entre as pessoas. Isso me lembrou muito um documentário do Brasil Paralelo que chama O Mito da Beleza. Apesar do nome, ele é mais voltado para a arquitetura e fala sobre outros temas também, mas é muito voltado para a arquitetura. E para mim ali ficou claro que a ideia desses arquitetos que querem planejar uma cidade da cabeça deles, do zero, eles são geralmente socialistas. Por quê? Porque eles acreditam que a racionalidade humana pode substituir as interações, milhares e milhares de interações que acontecem diariamente entre as pessoas, o que acham que não acham melhor. Então, na cabeça deles, planejar significa dar mais conforto para as pessoas, quando de fato não é isso que acontece. Então já temos o exemplo de aluguel, que eu falei no primeiro livro de Thomas Sowell, de Economia Básica. Então quando você limita o aluguel com a ideia de dar mais moradia para as pessoas, acaba acontecendo o contrário. Então não interessa, não concordo com o Thomas Sowell, não tem que concordar, é isso que acontece. Você limita, acontecem duas coisas. Acontece uma limitação da oferta, então ninguém mais quer construir, porque sabe que vai estar limitado o aluguel, então por que eu vou construir? E dois, a manutenção e a qualidade das residências existentes acabam piorando. Então é isso que acontece, por exemplo, com o controle de aluguel.
E quanto mais regras se coloca, mais encarece as construções. Teve um exemplo recente que foi ali no Frei Caneca, que tinha um parque que teve muita manifestação para que o parque fosse comprado pela prefeitura e que gerasse um espaço mais aberto para as pessoas. Ótimo, para quem mora ali, de fato é o melhor, né? Mas não é o que as pessoas estão querendo, porque se fizessem um outro empreendimento, as pessoas comprariam. Então, se costuma falar que a exploração das empresas de construção que querem ganhar dinheiro. De fato, elas querem ganhar dinheiro, mas elas só vão ganhar dinheiro se as pessoas estiverem dispostas a comprar alguma coisa por ali. Então, favoreceu quem já morava ali, obviamente não favoreceu quem queria mudar para ali, que poderia estar numa região mais distante, que queria estar mais perto, não vai ser esse o caso. Então, essa ideia de que alguém pode planejar alguma coisa do zero e construir nada como uma falácia. Isso não aconteceu, mesmo Brasília é um outro grande exemplo de uma cidade tentada construir do zero e que não deu certo conforme se pensava. Deu muito errado, diga-se de passagem, né? Então, aqui nesse quinto item, que são as falácias urbanas, eu destaco essa visão estética de mundo. Então, quando alguém fala assim, a visão estética de mundo, pensa nessa ideia de arquitetura. Então, alguém tem uma ideia e fala assim, nossa, vai ficar muito mais bonito se tiverem avenidas grandes, se as casas forem assim ou forem assado. Mas as pessoas fazem trocas, né? Quanto custa isso? Né? Qual que é o valor disso? Quanto tempo eu vou demorar para ir para o trabalho se for feito dessa forma? Então, é muito difícil alguém programar de antemão e com objetivo pré-definido uma coisa que vai dar certo devido às milhares ou milhões de interações que acontecem todos os dias. Então, essa visão estética em relação a essa falácia. E por último, a falácia acadêmica, que é muito focada nos Estados Unidos. Por quê? Lá, as universidades, elas são ONGs, sem fins lucrativos. Então, o que a gente aprendeu até agora? Que o lucro e as perdas, elas são incentivos para determinar o que você vai fazer ou não. Se dá lucro, você continua. Se dá prejuízo, você para de fazer. Como são ONGs que não têm o objetivo de dar lucro, elas acabam sendo reféns de grupos que acabam dominando a universidade. Quem são esses grupos? São os grupos de administração, são os grupos de professores e até mesmo alguns grupos de alunos, que não têm como o principal objetivo uma alocação melhor de recursos. Então, tanto os administrativos querem talvez um bônus maior no ano, os professores eles querem mais tempo para pesquisa, eles querem participar de mais prêmios e menos aulas, e os alunos querem mais fama e o esporte acaba impactando nisso. E também tem, junto ao administrativo, tem os técnicos que não tem um foco maior no esporte e não tem nenhum cuidado com a educação. Ele dá um exemplo aqui da Universidade de Phoenix, que até tentou fazer alguma coisa à distância, bibliotecas mais focadas nos assuntos, e por uma série de regulamentações acabou não conseguindo, o que encareceu essa mensalidade da Universidade de Phoenix, né? Bastante interessante ver esse negócio. Mas é uma realidade que é diferente aqui do Brasil, né? Acho que é bem diferente, mas o que ensina aqui a gente tudo depende de incentivos. Então não é o que a pessoa fala, mas sim o que de fato acontece. E essa a principal lição que deixo aqui no final desse vídeo. A principal lição de Thomas Sowell, nos dois livros primeiros de economia básica, e tanto nesse livro de fatos e falácias da economia, é para não se acreditar num discurso bonito. Principalmente o discurso bonito que vem de políticos. Geralmente favorece os próprios políticos, mas não está linkado com a realidade. Então, quando um político promete vai ter saúde para todos, ele está mentindo, você sabe que ele está mentindo, e mesmo assim você quer acreditar. Mas o que Thomas Sowell fala é não acredite nesse tipo de coisa, são falácias da economia. Não adianta atirar no Mensageiro, não adianta atirar no Thomas Sowell, não adianta atirar em mim, porque de fato ninguém vai conseguir dar saúde para todos. Então, se a gente focar nessa verdade, aí sim a gente pode discutir os problemas. A mesma coisa dos outros temas. Então, se a verdade da renda de distribuição é uma falácia, assim, eu vou melhorar tudo. Como você vai fazer isso? Se o governo vai distribuir, a gente já sabe que não é uma solução que não funciona. Segundo, falácias raciais. Se existe uma discrepância entre algumas estatísticas entre raças diferentes, isso significa que cotas vão solucionar o problema? Não vão solucionar o problema. Então, esse que é a questão. Não é que não existam diferenças. Não é que não existam diferenças entre feminino e masculino. Mas sim que as soluções propostas pelos políticos têm um discurso bonito, mas que na realidade não funcionam. Isso
exige maturidade, porque se a gente aceita isso, a gente pode discutir. Então tá bom, é um problema que a sociedade reconhece, qual que é a melhor forma de resolver isso? Em geral, a resposta está em mais liberdade. Mais liberdade para as pessoas fazerem o que elas quiserem, e não mais regulação. Então, mais regulação, em geral, acarreta numa situação pior do que existia antes. E é esse o discurso, esse é o canto da sereia dos políticos, e essa é a mensagem principal que eu deixo desses 3 livros de Thomas Sowell: Economia Básica 1, Economia Básica 2 e Fatos e Falácias da Economia, tá bom? Se você gostou, comente, compartilhe, dê um like, obrigado e até a próxima.